pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui, né? Esse canal aqui é maravilhoso, né? E hoje eu vou falar de um disco um pouco diferente, que é totalmente fora do estilo que eu tô acostumado a trazer aqui no canal, né? Que é esse estilo mais de rock metal, né? Agora, né? É um disco mais pop, né? Disco mais dos anos 80, né? Que é o disco do a-ha, né? O Saturday Days. Chamei o grande Marcel Iannucci do Decifrando o Disco. Se apresente aí, Marcel. E aí, Jorge, beleza? Como é que você tá? Muito obrigado aí pelo convite de falar do Saturday Days, que é o segundo disco do a-ha, banda que eu gosto bastante aí, principalmente dos três primeiros aí. Né? Vou falar um pouco da ficha técnica do álbum. Ele é o segundo álbum de estúdio da banda, foi lançado depois do sucesso, né, do Hunting High and Low, né, de disco, né, que é o primeiro disco, né, o clássico disco tem Take On Me, que é uma música que eu odeio, mas tudo bem, né. Agora eu vou fazer polêmica, né, tá ok? Você gosta de polêmica, então tá bom, né, esse canal é bom de polêmica, fazer o quê? Né? Lançado, né, no dia 6 de outubro de 1983 pela Warner Bros. Records. Inclusive tem uma edição remasterizada, onde faixa bônus lá para lançar em 2010, né? E aí teve os singles I've Been Losing You, Crying Wolf, e teve um outro que é Maybe Maybe, que foi lançado apenas na Bolívia, esse single, né? Nem foi lançado no resto do mundo inteiro. E também Manhattan Skyline, que Manhattan Skyline e acho que Crying Wolf e Ben Losing You, acho que foram clipes, se não me engano, eu acho. Essas três aí, se não me engano, né? E informação do disco, né, vou para a informação da a-ha, né, o trio, né, Monterract no vocal e nos backing vocals, o Magni Furman no teclado, no baixo e na bateria programada, né, e Paul Agatha nas guitarras, bateria programada e backing vocals, e também sem contar, né, alguns músicos, né, que tocaram, né, também, que eu vou falar um pouco mais faixa a faixa, né, obviamente, que tem alguns outros que tocaram. E fala um pouco da sua relação aí com a a-ha, né, Marcelo, como você conheceu e tal. Bom, como eu sempre falo, né, eu conheci, eu ouvi música entrou na minha vida meio pelo rádio mesmo, sabe? Eu nunca tive, por exemplo, tem gente, tipo o Daniel, por exemplo, né, que tá do Decifrando Disco também. A família dele já ouvia som, já ouvia rock e tal, e não é o caso da minha família, então eu comecei a ouvir o que estava tocando na rádio. Então, até eu chegar no Kiss, no Metallica, sei lá, eu ouvia Michael Jackson, eu ouvia os discos de trilha sonora de novela, que tinha uns internacionais, e aí tinha umas... Era tudo, tipo, tinha de, sei lá, coisa caribenha, a pop americano, a coisa brasileira também e tal, e rock nacional, porque tocava na rádio e tal, e nessa veio o a-ha, né? O a-ha foi uma das bandas, assim, aí o que acontece? Aí quando eu comecei a ouvir, comecei a me interessar por música ponto, né? Sem um estilo definido. E aí eu comecei a querer comprar, tipo assim, a ter disco, né? Então os primeiros discos que eu tive foi do a-ha e do Michael Jackson, e esses discos de novela que eu ganhava de aniversário, de alguma coisa assim, que tinha um monte de banda, tipo, sei lá, acho que foi a primeira vez que eu ouvi Forever, do Kiss, que acho que era da novela. Sim. Guns N' Roses também era trilha sonora de alguma novela, se não me engano. Uma novela qualquer aí. Mas assim, tava no bolo, né? Tava no bolo. É um bolo, né, com um monte de coisa, né? Com um monte de fatia. Exatamente. Uma salada, né? Aí a a-ha e o Michael Jackson e o a-ha foram os primeiros artistas, assim, que eu fui mais... direcionei, né? Antes de começar a ouvir rock, assim, e tal. E aí, pô, aí eu tenho ainda, né? Os três primeiros discos do a-ha, né? O Hunting High and Low, Saturday Days e o Stay on These Roads. Não, e também eu tenho o último também, que é o quarto, o East of the Sun, West of the Moon. Eu comprei eles todos em vinis na época, né? Na época que saiu ali, 87 mais ou menos, foi a época que comecei a acompanhar. E teve duas coisas. Teve uma vez que teve um show em São Paulo, que a minha prima mais velha ia, e aí eu enchi o saco pra ir também. Só que chegou em São Paulo e a censura não deixava. Eu tinha, acho que, sei lá, 11 ou 12 anos, não sei, alguma coisa assim.
Caralho. A censura não deixava entrar menor, acho que de 14 ou 15 anos, né? Mesmo acompanhado dos pais. E aí pra tipo assim, não ir, sei lá, minha prima, mãe, não sei o que, chegar lá e eu ter que voltar, alguém perder, né? E naquela época não tinha ingresso online, não tinha nada. Era você chegar, entrar na fila pra comprar o ingresso, fazer tudo mais. Então, aí eu acabei indo pra São Paulo, mas não vi o show. Fiquei no hotel. Com alguém, não lembro com quem exatamente, mas então eu tava lá e ficou no hotel. E esses shows foi na época do Rock in Rio, né? E aí teve a época do Rock in Rio, passou na TV, e teve e o A-ha voltou, foi essa turnê, acho que ele voltou depois do Rock in Rio ou antes do Rock in Rio, agora eu não vou lembrar. E passou na Globo o show inteiro, então assim, eu tava lá, mas eu não vi, eu vi pela Globo. Passou o show inteiro, assim, transmitido e tal. Foi massa e tal. E aí depois, alguns anos depois, aí já acho que já na turnê do East of the Sun, West of the Moon, eles tocaram em Brasília, numa Mané Garrincha, aí eu fui. Eu já era um pouco maior, aí eu fui. Eu, um amigo meu e algum parente me levou. E aí a gente viu lá, né, desse tamaninho, né, eles assim no palco e tal. Mas foi legal pra caramba. E aí logo depois foi a época, porque foi a época que eu comecei a ir show. Tipo, Titãs, foi no A-ha. E aí depois teve o Faith No More em Brasília. Aí eu guinei pro rock de vez. E aí assim, aí acho que das bandas, e aí foram acho que os dois artistas que eu ainda continuei acompanhando foram justamente Michael Jackson e o A-ha. De resto, assim, aí deixei o bolo pra trás. Aí eu fui mais pro lado do rock mesmo. E continuei acompanhando, assim, mas não com tanto afinco também, né? Tipo assim, os discos depois só fui ouvir já depois de adulto mesmo, assim. Esses 4 primeiros não, aí eu já tenho mais familiaridade com eles. Mas então você acha algum disco atual do A-ha melhor que o Monster, por exemplo? O Kiss, você acha melhor ou não? Não, qualquer coisa é melhor do que o Monster do Kiss. Até... deixa pra lá. Ou será que não? Só que não vou falar nada, mas tudo bem, né? Então, a minha relação, cara, obviamente, né? Obviamente sou uma época diferente de você, né? Já sou da época de internet, né? Então aí fica, né, esse negócio. Olha, antes eu só conhecia aquelas coisas aquelas mais conhecidas, tipo Take On Me e tal. Eu odiava essa música com todas as células do meu corpo, né? Era isso que eu tinha. Né? Eu não ouvia algumas. Tem bandas que eu nem ouvia, né? Dessa época dos anos 80, sei lá, A-ha, Depeche Mode, eu nem ouvia essas bandas que eu não queria saber, sabe? Não gostava. Tipo, eu falava que eu gostava, eu falava que eu não gostava, mas eu não ouvia, sabe? Tipo assim, você já comeu giló? Não, mas então por que você não. Sabe? É tipo assim, sabe? Ou, sei lá, cara que fala que não gosta da fase do Derek Green de Sepultura, mas nunca ouviu no disco, né? Sim. Sabe, esse tipo de coisa. E aí, né, o amigo aí seu também, o Gabriel lá, né, o Gabriel Marques lá, né, então, e aí, ele gosta de A-ha e gosta dessas bandas aí. Eu falei, recomenda então um disco aí do A-ha, então, né, só pra, né, pra ouvir mesmo. E aí, acho que ele recomendou, acho que foi os 2 primeiros mesmo, acho que o Second Day e o Hunting Lion Low. E gostei dos dois, são um disco eu gostei muito. Eu pensei, por que eu falava mal sempre que não ouvi, cara? Porra, eu não ouvi esse negócio, mas não. Então. Mas assim, o lance também é que esses primeiros discos do A-ha, eu acho eles os melhores do que os. Talvez porque eu não tenho mesmo relação afetiva com esses novos. Mas eu acho legais os novos, mas assim. Sim. Não bateu pra mim como os antigos ainda. Sim, exatamente. Mas os antigos eles têm uma desvantagem, que aí quando a gente for falar das faixas a gente vai falar. Sim. É porque eles têm um arranjo de pop meio da época, meio datado, sabe? Tem umas músicas que o tecladinho assim, naquela época fazia sentido, hoje parece meio... tipo assim, parece que o teclado fica um pouco acima do vocal do cara, aí, né, você fica tipo assim... Parece que... Não, mas é o arranjo mesmo, é o timbre, é uma coisa, tipo assim, as baterias eletrônicas, né, as batidas, umas coisas que são muito da época, então assim, tanto que eu acho que o East of the Sun, West of the Moon, eles já começaram a ficar uma banda pop mais, menos arranjo de dance music,
e mais pop normal, sabe? Assim, mais instrumental, instrumentos mesmo, assim. E aí isso envelhece melhor para as gerações mais para frente do que uma coisa que é da época, porque, pô, tem coisa no Ahá que, tipo, de sonoridade, de teclado, de bateria, de eletrônico e tal, que, pô, quem é da minha geração ali vai lembrar, sei lá, do Technotronic e até do, sei lá, Duran Duran, essas coisas que tocava, né? Então, assim, tem um ok, tem uma relação. Agora, talvez para quem não pode parecer até bobo algumas coisas, sabe? Mas tem algumas músicas, assim, que eu acho que envelheceram ainda bem, mesmo essas um pouco mais com esse arranjo mais dance music, mais assim. Tem umas que elas ainda estão bem legais ainda. Então, ouvindo hoje, assim, eu acho que elas ainda descem bem. Sim. Também tem o famoso teclado de churrascaria, né? Assim, né? Que tinha, tipo, programa assim, RPM, né? Aquele tecladinho lá, né? E tal, né? Teclado de Gavon, um tipo de coisa, né? Que tinha nos Exatamente. Sim. O que você acha dessa capa desse disco aí, cara? A capa eu acho. Não é nada demais, cara, essa capa aí, não. Sinceramente, não. Cara, é uma capa, eu acho ela até bonita, assim, mas assim, não sei, não tem. Eu acho, na verdade, eu gosto mais dela do que dos outros 3, dos outros 4, né? Os 4 primeiros. Que ela tem um pouco diferente ali, tem um visu ali, né? Sim. Uma paisagem, porque as outras eram muito capa padrão de época, a banda, né? Tipo, uma é a banda e aí, tipo, sei lá, uns negócios meio cinza. Aí é uma foto meio querendo ser despojada. Aí o terceiro é o azulado. Aí o outro é o preto e branco. Preto e branco e tal. Então, assim, não que são capas ruins, mas é porque são capas meio, pra mim, genéricas. Talvez o primeiro seja mais legal, que ela é um pouco em movimento e tal, mas eu acho essa capa mais marcante, assim, apesar de, tipo assim, esse disco até não foi dos 3 primeiros o que vendeu menos foi o terceiro, mas eu acho que ele é menos lembrado em termos, assim, do disco, sabe, da capa do disco. Eu acho que ela é a menos lembrada por quem não é tão fã, assim. Lembra mais do primeiro e do terceiro, porque até elas são meio parecidas. A do primeiro e do terceiro, as capas são meio similares, assim, né? Mas é isso, mas eu acho ela que legal. A capa é aquela coisa, né? Capa que acho que essa capa funciona mais para um vinil, por exemplo, do que para o CD. Sabe, aquelas capas de... É verdade. Tem mais cara de vinil do que CD, porque o problema do CD é que, como o negócio é tipo pequeno, digamos isso aqui, né? O negócio é meio pequeno, aí, né, não tem os detalhes. Não tem os detalhes. Tipo as capas do Iron Maiden, por exemplo. As capas em vinil são ótimas, aí CD fica tipo, você tem que tempor os olhos, sabe? Pra tentar procurar alguma coisa, sabe? Porque fica tudo pequenininho. Mas é porque esses discos também foram feitos na época do CD mesmo, ou do vinil, né? Então não tinha 86, né? Era o vinil, então era. E por isso que é essa capa, assim, mas. É da época também, mas é da época que eu acho que envelheceu bem, sabe? Sim. Porque eu prefiro esse estilo de capa do que, tipo, por exemplo, a capa até que não, mas os encartes de disco dos anos 90, né? O Daniel, sim, que era tipo assim, tinha uma letra pequena, depois tinha uma outra maior. Ou nem tinha letra, ou então, também foto olho de peixe, sabe? É o que a gente fala, tipo assim, os anos 90 tem uma estética muito mais forte e presente até em vários estilos de música, não só no rock, né, assim, ou no grunge, enfim, mas eu acho essa capa, por exemplo, ela é uma capa que se ela fosse lançada hoje, né, concordo contigo, né, que em vinil fica melhor, mas não acho uma capa que soaria velha. Agora, se você lançar uma capa de uns discos dos anos 90, você vai falar... que nem, por exemplo, tem aquele disco do Pantera, aquele azul lá, né? Pô, você vê o encarte e você não consegue entender nada. Entender nada. Aí você fica, tipo assim, com saudade, né, da época que era tudo bonitinho, né? Parágrafo. Você lia o negócio, você via aquilo que tocou em faixa
tal, aí pelo menos você lia direitinho, né? Pelo menos. Pois é. Ou aqueles encates que era todo pôster, sabe? Que você abria tipo o tamanho de um pôster pra colocar no quarto. Como eu odeio encarte pôster, cara. Caraca. Eu odeio. Pra é bom, pode até ter o pôster, mas tenha separado. É verdade, pô. Quem que vai colocar um encarte com um pôster aqui, por exemplo? É uma merda. Eu odeio isso, pô. Né? O disco até ele fez um bom sucesso, teve um sucesso considerável, foi o sucesso do primeiro disco, né? A banda tava estourando ainda, né? Tava começando já. Por exemplo, a Cry Wolf fez muito sucesso nos Estados Unidos e tal, né? Alcançou a posição 14 na parada Hot Dance Music Club Play, eu acho que tá escrito aqui, e a posição 50 na Billboard Hot 100 aqui, né? E além de a Be Losing, que também fez um sucesso também e tal. Então, acho que ele só é um pouco esquecido comparado ao primeiro, porque o primeiro teve tanto clássico, digamos assim, sabe? Que o pessoal lembra mais. Esse disco aí ele acabou ficando um pouco na geladeira, eu acho. É porque é o seguinte, o primeiro disco foi o disco que estourou a banda, e o Stay on These Roads foi o disco que foi da época que a banda veio do Brasil. Então acaba que ele tem mais... esses outros dois, eles têm mais... estão mais na memória de quem viveu aquela época do que os Calder Days. Ele tem... Ele, quando os discos começaram a chegar no Brasil, ele já existia. Só que o primeiro disco era mais falado do que ele. Aí, quando chegou o disco novo... Foi o Stay on These Roads, que aí tem umas músicas, que fez clipe também, passou no Fantástico, caramba, 4. Então ele tem essa... o Stay on These Roads, apesar de eu achar ele dos três o mais fraco, bom, mas muito bom, mas o mais fraco, ele tem esse apelo aí justamente porque foi a época que o A-ha tava com tudo aqui no Brasil. Sim. Ele foi gravado na época da divulgação ainda, né? Ele começou a ser gravado em fevereiro de 86 na Inglaterra, quando a banda ainda estava em divulgação do disco, né? Do disco anterior. E só foi finalizado em junho de 86 na Austrália, né? Onde a banda começou a iniciar a primeira turnê, né, mundial, né? Aí eles terminaram músicas tipo A Venus New, Maybe, por exemplo, né? E olha, eu acho esse disco... É o disco que eu mais gosto? Eu acho que sim. Do A-ha talvez pode ser. Eu gosto mais do que o primeiro. Ele tem mais música que eu gosto do que o primeiro disco, na minha opinião. O que você acha? Cara, pode ser que sim, cara. Eu fico entre o primeiro e esse. Mas é porque o primeiro ele foi mais... Ele até hoje ele é mais... Até os lados B eles são mais... lembrados mesmo, sabe? Mas acho que talvez seja esse mesmo, cara. Eu acho que esse a gente vai falar aí, tem umas faixas aí que pra mim são das melhores assim da banda mesmo. Sim. Né? E tem músicas assim, né, que por exemplo eu fiz um vídeo que vai provavelmente sair em algum momento, né? Que eu gravei um vídeo aí sobre o Journey, por exemplo. Aí tinha um disco, era o Frontiers. Aí tinham músicas que do nada me parecia jogo de videogame, do nada, sabe? Parecia, sei lá, jogo de Mega Drive, de Super Nintendo. Daí isso aconteceu, eu fui ver esse disco. E tem algumas músicas que até me lembram isso um pouco. Depois eu explico. Né? Tá bom. Vamos lá pro faixa a faixa, né? Se quiser, né, também. Vamos nessa. Tá. Mas antes de mais nada, antes, né, do faixa a faixa, se inscreva no canal, pessoal, né? Ative o sininho, também se inscreva no Decifrando Discos também, que tá no YouTube, também nas plataformas. Avalia lá o podcast, né, também, né, no Spotify, né, para ajudar mais o pessoal para recomendar, tanto o Decifrando quanto o Pod Discos aqui também, tá? E uma coisa, né? Porque é melhor falar de bandas assim, né, diferente de uma banda aí, por exemplo, que fica fazendo show com o Avatar, né? Que eu não vou falar nada, mas você sabe o que eu tô falando. Né? Agora os fãs do Kiss vão me matar, né? Agora, né? Ou sei lá, não sei. Se tiver algum fã do Avatar, sai daqui. Eu não quero ver você aqui no meu canal. Brincadeira. zoeira, gente. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Zoeira, tá? Vamos lá.
O disco ele começa com a música Spectral Days, né, a faixa título. Ela começa com aquele tecladinho típico dos anos 80, né? Aquele teclado bem anos 80 mesmo e tal. Pra mim, o baixo nessa música é um dos grandes destaques nesse disco, sei lá se é baixo ou teclado, né? Porque às vezes é aquele. Porque pode ter teclado que tem som de baixo, sei lá, não sei. Né? Eu acho que é teclado. Eu acho que baixo não tem. Eu acho, assim, baixo tocado, acho que não. Acho que é o teclado ou o baixo programado no teclado, alguma coisa assim. Provavelmente deve ser. O vocal do Morten Hake tá muito bom também nessa música. E mesmo não sendo o single, né, do disco, no single, ela teve até uma certa paixão pelos fãs, né? E pra mim é melhor do que aquela abertura chatice de Take On Me, né? Só isso que eu digo. Agora o pessoal vai me matar? Pode me matar mesmo, me mata mesmo. Se o Decifra já foi morto, digamos assim, morto, né? Morto, eu digo, né? Teve gente que provavelmente deve defender o Monster, né? Por exemplo. Mas normal. Cara, eu acho essa música boa pra entrada. Eu acho que o destaque é o vocal do Morten é bem legal. E eu tinha uma coisa que eu achava como eu falei, né? Foi o meu começo com a música, né? Assim, comecei a entender, né? Instrumento que isso, né? Não sabia, na verdade, né? Então eu achava que o vocal grave era outra pessoa que fazia. Eu achava que o Morten só fazia o vocal mais agudo. Eu achava que os 3 caras cantavam. E não tem, os outros caras não abrem o bico. É só ele. Então, assim, o vocal dele é bem versátil, né? Até o André Matos já citou ele como influência, assim, como uma pessoa... André Matos, que é o irmão Júnior, né, do Steve Perry, né, do Journey, né? Isso. Então ele citou também, né, o Morten. Acho que então eu gosto dessa música pelo vocal. Não é a melhor do disco, mas ela abre bem, assim. Eu acho que ela começa bem e inclusive ela apesar do disco não ser tão lembrado, ela geralmente estava nos shows dessa época. Ela era tocada. Não sabia dessa não. Agora vamos lá pra segunda faixa, né? The Swing of Things. Né? Música bem típica anos 80, já com aquela introdução, já com aquele comecinho já é anos 80, já dá pra ver. A música, pra mim, se é a música pra representar anos 80, bota esse tipo de música, porque é a música da época, né? Que ficou até um pouco... Não sei se datado, mas envelheceu um pouco mal, um pouco desse teclado, do arranjo mesmo, sei lá. Ele toca a bateria nessa música, né? Um cara chamado Michael Studios, que tocou no Wishbone Ash, e também ele tocou naquele projeto do Andrew Smith, que é o Psycho Motel, né, que teve, que é um daqueles projetos, né, que o Andrew Smith teve, né? Que ele teve lá nos anos 80 e tal. Acho que foi depois que ele saiu do Iron Maiden, eu acho. Cara, eu acho uma música boa, cara. Eu gosto muito dos vocais também, né? As músicas são os grandes destaques, né, também. Eu acho essa música muito boa. Eu gosto dessa. Eu acho... Você falou bem aí sobre os teclados. Eu acho que realmente o que pega ali em termos de... assim, que fica realmente meio com cara dos anos 80, pra mim é o tecladinho. As melodias muito um tecladinho meio bobo assim da época, mas fora essa, e aí às vezes você começa a ouvir a música, você acha assim, mas ela tem umas melodias de vocais muito interessantes, que o Morten faz algumas vozes uma em cima da outra, né? Então ela é uma das músicas que tem baixo tocado, né? Então você vê a diferença, entendeu? Então as músicas que tem mais instrumentos, geralmente elas envelheceram melhor, né? E essa, tipo assim, apesar de ainda ter ali, apesar de ter bateria, também tem bateria eletrônica, também tem ali alguma coisa ou a bateria tocada também tem alguma coisa de eletrônica ali, com certeza. Sim, com certeza. Mas assim, é uma música legal. É um som que eu acho legal, assim. Agora vamos lá pra
terceira faixa aqui do disco, né? Que já agora é um dos hits, né, do disco, que é I'm Being Lose You. Né, que né, tem a bateria do Michael Studios novamente, né? E tem um baixo de um cara chamado Liv Kirsten Johnson. Acho que é assim que se fala, sei lá. Foi o primeiro o single do disco e foi um dos grandes sucessos do álbum. Eu acho tudo nela muito bom, cara. Eu gosto muito demais da música. A música mais agitada, né? Destaque pra bateria, que provavelmente é uma... Não sei se é bateria orgânica ou eletrônica, né? Provavelmente eletrônica, eu acho, né? E as guitarras, que não sei se é guitarra ou sintetizador que seja, sei lá, não sei. Né? No final eu acho muito boas também. E teve clipe, né? Também essa música aí. Essa música, assim, eu com a Rá também, eu sou muito assim de os hits já não me apetecem tanto. Só que essa, provavelmente dos hits do Ahá, é o único que ainda gosto bem. Eu acho ele bem legal. Ele tem aí depois que eu comecei a ouvir, né, aprender a tocar e tal, aí pô, ele tem umas linhas de baixo legal, interessantes. Tem o vocal também é muito bom. E o refrão é bem feito, entendeu? É o tipo da música que eu viria assim, eu imaginaria uma banda de rock fazendo um cover, sabe? Sim. Em vez de 200 pessoas fazerem o mesmo cover de Take On Me, né? Tipo, que é a mesma ideia, que todo mundo acha... É a banda de forró com as versões de Take On Me. Não, mas é porque todo mundo acha, eu vou fazer um cover do Ahá, essa música, essa vai ser boa, sabe? Ninguém escolhe outra música. Tem umas coisas assim, tipo... Pessoas que fazem cover do Sarcófago sempre fazem de Nightmare. Tipo assim, tem umas coisas assim que a pessoal não tem criatividade, eu acho. Mas enfim, eu acho que essa música é uma música que, por exemplo, se alguém quisesse fazer uma versão rock, né, assim, independente do estilo, se mais pesado, mais rock, hard rock, sei lá, cara, ficaria muito legal, porque ela tem um refrão marcante, ela tem uma linha de vocal interessante e daria pra... a parte, os arranjos, né, da época, para traduzir para o arranjo dos dias atuais, não faz muito esforço, não. Para mim é bem tranquilo, assim. Então aí, como eu falei, é dos hits do Ahá, provavelmente é o que eu mais gosto, que eu continuo ouvindo até hoje, assim. Agora vamos lá para a próxima música, que é October. Que não é um cover do U2, tá, gente? Porque tem uma música chamada Outubro do U2, né, também, né, só pra, né, avisar, né? Aquela música com aquela letra mais down, né? Aquela música, tipo, fala sobre um tempo frio numa cidade inglesa e tal, solidão, esse tipo de coisa. Mano, uma coisa que às vezes me deixa um pouco de nervoso é que o vocal do Morten meio que, digamos assim, parece que ele tá sussurrando. Sabe? Parece que ele tá sussurrando no ouvido da pessoa que tá ouvindo, sabe? Um negócio assim. Cara, eu acho até legal, mas sei lá, eu acho que ela não tem tanta tensão assim quanto as 3 primeiras faixas. Eu acho que ela é meio que um downgrade, talvez, né? Sabe? Uma coisa assim. Então, uma cat. Eu acho essa, assim, esse disco eu tava, antes de gravar, eu tava ouvindo ele, assim, né? E ele tem uma coisa interessante que pra mim, essa é a faixa 4, né? Sim. É a penúltima do lado A e tem a penúltima e a última. Dos dois lados, a faixa 4 é a penúltima é a pior faixa do lado e a última é a melhor faixa do lado pra mim, né? No outro lado eu falo mais sobre as músicas, mas eu acho October uma música, na época eu já achava ela meio chatinha, porque é um negócio assim que, sei lá, até acho que pra época já soava meio datado, assim, sabe? Assim, e se pode considerar com uma balada? É uma balada, mas assim, meio sussurrada, meio negócio assim, sabe? Porque melosa. Querendo fazer uma voz sexy, sabe? Assim, um negócio nada a ver, assim, na minha opinião. E aí eu acho que, tipo assim, ela já não tem tanto atrativo, assim, mesmo esquecendo que é um arranjo da época, eu acho ela bem fraquinha mesmo, bem
Entendeu? Assim, essa do disco aí são as duas músicas do disco que eu não curto tanto. É essa e a penúltima do Próximo Lado. Essa daí, né, é que nem... Sabe aquela música do disco solo do Gene lá, aquela Live and Sing, se eu não me engano, que ele fica... Que no começo da música, do nada, ele fala uma voz meio sensual, sabe? Aquela coisa meio que parece voz de telesexo, sabe? Uma coisa do tipo, né? Porque, nossa senhora, cara, tá incrível aquela música, né? Agora, mas deixando o Gene de lado, né? Vamos falar agora da próxima aqui, que é Manhattan Skyline. Ela meio que quase uma semi-balada, né? Porque ela começa mais lentinha e depois ela fica uma coisa mais rock, sabe? Uma coisa um pouco mais pesada, talvez pros padrões do A-Ha, assim. Teve clipe, foi o último single do disco, né? O solo de guitarra dessa música eu acho muito boa, né? Se é que é guitarra mesmo, né? E os vocais também, cara, dessa música também são muito boas também, cara. Os vocais são bons desse disco, na verdade. Uhum. O Manhattan Skyline pra mim é o melhor do lado. Ela não é melhor do disco, a última música do disco eu falo mais. Mas ela, e até por isso, porque eu acho que o arranjo dela não envelheceu mal, né? Tem guitarra, tem um solinho ali, né? É outra música que, tipo assim, cara, roqueiro que quer fazer um cover do A-Ha, pode pegar essa música em vez de pegar Take On Me, muito melhor, entendeu? Sim. Mas, porque ela daí, na verdade, até ao contrário de A View Losing You, pra mim ela tá pronta. Ela não precisa nem, tipo, faça alguma coisa pra fazer um cover. Ela tá pronta. Ela é só você tocar ela do jeito que ela é. Ela é um cover de... Ela é uma música talvez a mais rock do A-Ha, assim, né? Sim. Que tem guitarra, tem o vocal, assim. E, cara, e a gente tem que lembrar também, até só voltando sobre October, assim, ela tem um jeito meio estranho. Você tem que lembrar que o A-Ha, ele era fora do eixo total, eles eram da Noruega. E assim, hoje pode parecer bobeira, mas naquela época eles eram um tipo de outro planeta mesmo, assim, sabe? Porque o mundo não era tão conectado como é hoje. Então, sei lá, tem coisa que a gente nem sabia e era o maior sucesso pra lá, ou enfim, entendeu? Então tem umas tipo October, umas esquisitices dessa que pra gente pode ser esquisito, mas pra onde eles moram faz sentido. Sim. Tinha outros artistas com essa mesma pegada e tal, né? Então, mas Manhattan Skyline pra mim é muito boa mesmo, que por exemplo, se eu fosse fazer uma coletânea da A-Ha, ela estaria, com certeza. Coletânea quádrupla, né? Então vamos lá para a próxima faixa aqui, né, que é Crying Wolf, né? Foi o segundo single do disco, né? Teve clipe também essa música aqui. O tema até é interessante, o idioma inglês, né? A expressão significa o nosso alarme falso ou choramegar à toa, dramatizar sobre a situação. Ela começa lentinha, né, um pouco mais lenta e tal, e depois ela fica um pouco mais animada, digamos assim, mais pra festiva, digamos assim, né. Eu gosto dessa, ela não é daquelas músicas que enjoaram, né, não é tipo o Rock and Roll Night, por exemplo, que fica enjoando, ou Fear of the Dark, por exemplo, né, mas dá pra escutar de boa, eu acho ela boa. Dos hits, assim, desse disco, provavelmente é a que eu menos gosto dos hits, mas ela não é ruim não, eu acho ela legal. Mas essa daí é muito a música da época mesmo, assim, né? Uma música que foi grande, muito tocada nos shows da época e tudo mais, na rádio. Só que ela é uma música que pra mim ficou muito da época mesmo, ficou datada mesmo. Sim. E não é muito a minha escolha não. Mas eu lembro que inclusive quando esse show que eu falei passou na rádio, quando ele passou na TV, ele também passou na rádio, né?
Uhum. E aí, só que a rádio ficava colocando os trechos, tipo de propaganda, né? E aí, quando começava essa música, tem a introduçãozinha dela, e antes ela ia tan, tan, aí Transamérica, e aí eu gravei na fita cassete, a gente vai ficar ouvindo. Então essa música me lembra muito dessa, porque eles botaram a propaganda bem no meio da música, assim. Bota logo no meio da música e bota a propaganda. Pra não fugir, né? Pro cara não esquecer que é daquela rádio. Mas a música é ok, assim, não é tão a minha preferência não, mas ela é ok. Agora vamos lá para a próxima música aqui, que é We Look for the Whales. Sei lá, não sei como se fala o nome da música assim, sei lá. Não. Vamos lá, eu não acho ela ruim, mas ela não é uma das preferidas não. Ela é até legal e tal, mas eu acho um pouco inferior com as músicas anteriores, na minha opinião. O refrão, não sei por que me lembra um pouco The Cure, não sei por que me lembra uma coisa do tipo. Ela é da parte mais alegrinha do Ahá, assim, mais lá, assim, das músicas mais felizes, assim. Mas ela não é ruim, assim, ela é só, pra mim, ela é meio filler, assim, no discos, né? Meio encheção de linguiça. Meio encheção de linguiça, mas assim, ela não é ruinzinha, não. Ela é o lado mais alegrinho do Ahá, mas ela também não é enjoativa, enfim, é uma música ok também. Essa daí, pra mim, não fede nem cheira. Sim. Filler, pra quem não sabe, se quem tá ouvindo, filler é filha da... Olha a língua! Não, quer dizer, brincadeira. Filler quer dizer daquela música que não é tão boa, né? Que tá no disco, é aquele salgado no meio de doce, digamos assim, né? Aquela coisa, né? Ou, sei lá, quando você vai tomar uma água, aí na verdade é um Sprite, aí você fica tipo, né? Ou, né, o pote, se você quer comer um sorvete, aí na verdade já pode feijão congelado, né? Isso acaba o dia de qualquer pessoa, tudo bem. Agora vamos lá para a próxima faixa aqui, que é The Weight of Wind, né? The Weight of the Wind. Weight of the Wind, é verdade, obrigado. Essa música aí, eu te falei uma coisa. Coisa de jogo e tal, ela me lembrou uma música de uma fase aquática do Donkey Kong. Não sei porquê. Lembrou isso. Eu vou botar aí pro pessoal ouvir, para o pessoal ouvir. Né? Eu não sou aquele fã de teclado, mas eu acho que essa música até funcionou, eu acho, até que combinou até. Eu gosto do refrão também dessa música, eu acho uma música bacana, melhor que a anterior. Eu gosto mais dela do que a anterior, e ela é uma das músicas que, tipo assim, ela ganharia muito mais com um arranjo menos da época, assim, principalmente, tem duas coisas nessa música que jogam um pouquinho contra, que é alguns tecladinhos, e a bateria eletrônica, ela é um pouquinho, deixa ela um pouquinho, o som dela muito de época mesmo, sabe? Principalmente um cowbell irritante que tem nela. É muito chato aquilo ali. Mas ela tem um refrão muito bom, pra mim, um dos melhores da banda, assim. Eles sabem fazer muito isso. Isso é uma coisa que eles têm a manha dessas melodias, assim. E então, assim, é uma das músicas que eu acho muito boas mesmo, assim, do disco, assim, no geral, apesar dessas questões de arranjo. Eu acho que ela tem um refrão bem forte, assim, ela é bem... É o que eu falei, né? O lance é que o Ahá, ele não era uma banda, tipo... A gente tá acostumado com rock, né? Enfim. Mas era uma banda que queria fazer música pop. E aí, você vai fazer música pop, você não... Tipo assim, vou entrar no mercado de música pop, vou inventar um pop, entendeu? Você acaba meio que... assim... E falando música pop mesmo, não tô falando um cantor, sei lá, começou a fazer umas músicas de violão e ficou popular. Não, é uma música pop da época. Então, e eles ainda eram fora dos Estados Unidos. Então, assim, eles tinham que se adaptar mesmo, assim, questão de arranjo e essas coisas.
E aí isso aí joga contra em algumas músicas, né? Que algumas músicas são muito boas pra mim. E o arranjo, elas poderiam ser ainda melhores se o arranjo fosse menos pasteurizado, digamos assim, né? Essa é um exemplo pra mim típico, assim, porque ela ganharia muito mais se ela tivesse na verdade não precisava nem ter coisas mais, era só tirar. Só botar essa música tocando uma bateria normal, tirar um pouco do teclado, nem precisava tirar tudo, tirava umas coisinhas assim, cara, ela ia ficar muito boa mesmo e com certeza ia ter muito mais gente curtindo ela até hoje em dia. Sim. Agora vamos para a próxima aí, né, que é Maybe Maybe. Que foi lançado como single apenas na Bolívia, né? Foi o terceiro, se você pode dizer terceiro, né? Disco, single, né? Quer dizer, mas foi lançado apenas lá na Bolívia, não foi lançado no resto do mundo. É aquela coisa, é bem caricatura dos anos 80, que nem a The Swing of Things, só com um pouco piorada, tipo assim, sabe? É uma versão não muito boa dela, da Swing of Things. Eu acho ela boa, mas não sei lá, cara, eu acho que ela não me chama tanta atenção assim não, cara. Lembra também música de jogo de Mega Drive também essa daí. Não sei por que mais me lembra. Eu assim, como eu falei, né? Ela é a penúltima do disco e o penúltima do segundo lado. Então ela, pra mim, ela é a segunda pior, porque eu acho que October, pra mim, é a música mais fraca desse disco. Sim. Eu acho Maybe Maybe ela boba, assim, tanto que ela é uma música pequena, né, pro padrão do disco, ela tem 2 minutos e meio, né, ela é uma música pequenininha, assim, mas meio dessas felizinha, mas assim, eu acho, por exemplo, Looking for the Whales mais legal do que Maybe Maybe. Maybe Maybe ela é bem bobinha mesmo, assim, sabe, mas ela, pelo menos assim, o que ela só não ganha a última posição porque eu acho que os arranjos delas não são um pouquinho melhores assim do que October, que é uma música muito esquisita, assim, muito, sei lá, eu não curto, mas então assim, essa daí é ok, não é mais, pra mim é a segunda pior do disco. Agora finalizando o disco, né, com a música Soft Rains to April, né? A música ela começa com uma introdução que parece uma coisa de suspense, sabe? Parece uma coisa meio suspensa, sabe? Suspense, uma coisa meio curiosa, sabe? Uma coisa meio assim, sabe? Eu acho uma música muito boa, cara. Eu acho ela uma das melhores do disco. Talvez seja uma das minhas favoritas. Talvez o da segunda, sei lá, favorita do disco, sei lá, como dessa aí. Eu gosto pra mim ela é a melhor do disco. Ela é a música assim mais... ela ganha de Manhattan Skyline, que Manhattan Skyline é a música rock do disco, digamos assim, né? A Manhattan Skyline, ela lembra muito as músicas que o Michael Jackson fazia com rock, com guitarra, assim, sim. Ali na época do Bad, assim, né? Ela lembra aquele estilo, assim, né? Que é pra ser balada, mas tem peso, assim, né? Aquela coisa. Mas eu acho que Soft Rains of April, ela é bem característica do A-ha, porque o A-ha, pra mim, né, com o tempo, inclusive isso foi ficando na minha... É um pop meio... Não é depressivo, coisa assim, mas bem... meio pesado, assim, sabe, assim, em termos de clima melódica. Em algumas músicas, né? É uma melodia, às vezes, meio melancólica, né? Eu acho que pesado fica meio... Mas ele tem uma certa melancolia, e eu acho que essa música, cara, pra mim essa música é tipo um doom metal, velho, sabe? Porque primeiro que ela é bem, ela tem uma partezinha mais, que o vocal é um pouquinho mais normal, entre aspas, mas ela é toda uma melodia mais baixa, mais, né, mais dessa forma aí que eu tô falando, né, mais, como é que fala? Triste mesmo, sabe, assim, porque, e a letra dela, e aí isso é uma coisa que só foi mais pra frente que eu fui ver, né, que quando você é pequeno você até aprende a cantar, mas o significado aí já são outros 500, né,
Mas então assim, aí, cara, ela é uma música bem, sabe? Eu digo que ela é bem do metal até em temática, assim, porque ela fala, o cara, né, eu tô te ligando e eles me deram 4, ele tipo assim, não sabe se o cara tá doente ou tá preso, sabe? Porque ele fala, well, eles me deram 4 anos, mais 3 até chegar aos 4 anos, eu fico escrevendo cartas e o tempo passa muito devagar, sabe? Tipo assim, uma temática assim, bem melancólica, assim, sabe? Cara, eu acho essa música, cara, tinha que o Paradise Lost tinha que fazer o cover dela, assim, ia ficar muito foda, assim. E ela, pra mim, é a melhor do disco, pra mim, disparado. Fecha o disco muito bem, né? Exatamente. Agora vamos lá para considerações finais aqui do disco, né? Cara, pra mim é como a gente estava falando, né? Um disco que, por mais que tenha essas coisas datadas, né? Esses instrumentos aí, né? Que ficaram um pouco mais artificiais, né? Esse tipo de coisa, né? Teclado, negócio, bateria eletrônica e tal. Mas era coisa da época, obviamente, era anos 80, então, né? Eu acho o disco muito bom, pra mim talvez é o meu disco favorito do A-ha, eu acho melhor do que o anterior, o Hunting Lion Low. E pra mim, cara, de 1 a 5, né, de nota, né, de 1 a 5, vamos lá. Talvez seja um 4,5, sei lá, mais ou menos isso. Eu acho que seriam 4 estrelas, vai, por exemplo. Porque ele, só por quando é um pouquinho desse negócio um pouco datado e tal, mas as músicas são muito boas. Aí... eu, assim, é porque eu acho difícil nesse caso essas notas pro A-ha pra mim, porque eu tenho, e se eu comparar com o A-ha, eu daria 5 estrelas, né? Sim. Mas porque do A-ha é o meu disco favorito, quase certeza acho que não muda não. Mas num contexto geral, eu acho que seria 4, porque justamente isso. Eu acho que esse disco com uma roupagem nova ganharia bastante, porque as músicas são muito boas no geral, mas ele é um disco muito... os 3 primeiros discos do A-ha são muito a cara da época, de uma época. Então tanto que são discos que às vezes algumas pessoas podem não gostar do A-ha e tudo mais, mas se viveu essa época e ouvir esses discos, vai lembrar de como era, vai ter lembranças de alguma coisa, porque ele era um som de uma época mesmo, assim, literalmente. Sim. Então, pra mim, eu fico imaginando um monte de metaleiro, né, que falava, não, eu não gosto de A-ha, e depois escutava escondido, provavelmente, né, deve ter escutado nos anos 80, né, por isso, né, normalmente. E agora já chegando pro final, aí, Marcelo, pode apresentar aí o canal, redes sociais, né, OnlyFans, aí pode dizer o que quiser. Bom, a gente tá aí, né, tem o nosso canal do YouTube, tem 2, na verdade, né, o canal Daniel Yazbek, com Decifrando Discos, e tem um canal que é mais só de shorts. Se inscrevam nos 2, por favor. Nessas plataformas tem os podcasts mesmo, né? Para procurar Decifrando Discos. E o Instagram, que quem quiser lá seguir lá, de vez em quando a gente coloca uns pedaços de alguns programas. Tem bastante coisa lá. A gente está em uma entre-safra aí, mas tem bastante coisa para quem não conhece, conhecer e assistir. Tem bastante coisa boa, coisa polêmica e etc. Como coisa polêmica, como piores músicas de cada disco, por exemplo, do Kiss e do Iron Maiden. Tem também o Brave New World, né, que você ama de paixão, pelo que você ama de paixão, defende com amor gigantesco, né? Tem o Monster também, que você adora, que você, e daí entre outras coisas. Tipo isso mesmo. Você sabe por que o Monster ele não é melhor que o Sonic Boom? Sabe por quê? Porque o Sonic Boom, ele é bom demais. Bom demais. Tudo bem, vou te dar um desconto. É melhor. Eu acho melhor. Hoje é Sonic Boom melhor.
Agora, né, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, Marcel, né, se quiser participar novamente, participa, né, pra falar bem, falar mal de qualquer banda aí, principalmente de Kiss, né, também, né, que é sempre bom falar mal, né, também, né, porque aqui, né, aquela coisa, né, o Kiss é que nem, por exemplo, irmão mais novo, só pode falar mal, digamos assim, só os parentes, já, se a pessoa quer falar, não. Sabe? Exatamente. Porque assim, a gente fala, não, a pessoa fala que o Kiss só vale anos 70, e aí a gente fala, não é assim não. Aí a gente fala por dentro, tem umas coisas ruins dentro, né? Tem que ser, pode ser. Então, né, muito obrigado aí por participar desse podcast. Já tô, né? Valeu aí, pessoal. Espero aí, né, provavelmente o episódio que pode ter, né, no Decifrando, né, que tem episódio que tá faltando pra vocês fazerem sobre a Sept, fazendo esse tipo de coisa. O Acept tem o Daniel fez bastante coisa do Acept no canal Metal Musicast lá. Sim. Então também vocês podem ver outro canal bem legal aí. Sim, que o Daniel fez uma discografia comentada lá do Acept. Uhum. E também tem coisa que eu participei aí nos outros podcasts, aproveitar aí as nossas meio férias aí, a gente participou do Podkiss, do Rock na Mesa, do Rock na Mesa também, 2 episódios maneiríssimos lá. Uhum. E então só procurar nós aí que estamos aí. Beleza? Valeu, Jorge. Muito obrigado, pessoal, aí pelo convite. Né, aquela coisa, para se despedir, né, olha, por favor, se inscreve no canal, pessoal, né, dá like, né, se inscreve, porque senão sabe o que vai acontecer, senão o canal vai acabar e eu vou colocar um Avatar no meu lugar, né, já que eu estou fazendo isso aí, né, eu boto inteligência artificial, né, o negócio, né, botar o holograma meu, né, já que tá dando essa coisa, porque isso aí. Né, então, né, se inscreve aí, né, compartilha, né, para todo mundo, também compartilha esse vídeo para todos os seus amigos aí, né, também, que é um podcast muito bom, né, que já acompanho já faz há 300 anos, né, então, né, faz aquela coisa, segue as redes sociais, avalia o podcast nas plataformas, né, do Spotify, né, pelo menos para recomendar, né, esse tipo de coisa, ajuda muito o canal, isso aí. Beleza, pessoal? Até a próxima, fui! Valeu!